Márcio Goldoni é o nosso entrevistado de hoje. Márcio, muito obrigado por aceitar esse convite e seja muito bem-vindo aqui ao LP Informativo. Obrigado, Edson. Eu que agradeço o convite. Estamos aí para responder aqui que você precisa saber dessas informações aí. Já vou deixar muito claro aqui que foi o Márcio um dos responsáveis pela minha pessoa estar onde estou hoje em dia, né? A gente trabalhou lá atrás e os meus primeiros passos como repórter foi com o Márcio lá na Prefeitura de Laranjal. Bom, Márcio, aonde você nasceu? Conte um pouquinho da sua história aí. Não, eu nasci aqui em Laranjal Paulista, né? Sou nascido e criado aqui desde, acho que foi até meus 30 e tantos anos morando aqui. De repente eu decidi mudar, ir para Sorocaba, uma questão mais estratégica de ficar mais perto de São Paulo, né? Sorocaba fica na metade, né, entre Laranjal e São Paulo, então acabei mudando para lá, né? Mas continuei os meus trabalhos da mesma forma que quando eu morava aqui. Uhum. Há quanto tempo você está morando lá já? Desde 2011, né? E depois eu voltei um período para cá, foi que eu fui convidado pelo Heitor para participar do departamento de comunicação, e aí que eu encontrei você, né, fazendo as reportagens e convidei você para iniciar ali num trabalho com a gente, né? E passa uma cena na cabeça, porque a gente estava junto lá atrás, você era meu cinegrafista, né? E hoje está aqui, olha. Bom, Márcio, você trabalha aí com a Goldoni Comunicação, né? Como que iniciou a sua paixão por trabalhar nessa área? Olha, Edson, eu comecei, na verdade, fazendo um curso de computação pela Microcamp. Eu não tinha nada a ver com comunicação ou com qualquer coisa nesse sentido que eu faço hoje. E eu na época, fazia silk screen, né? E aí comecei entrei nesse curso para fazer, ainda era programação, não tinha nada a ver com coisa gráfica, nem tinha equipamento para isso na época. Mas eu, um pouco inquieto, fui tentando saber como é que, se tinha alguma, como é que eu poderia encaixar o computador, né, nas artes gráficas e tal. Foi aí que me apresentaram um programa chamado CorelDRAW e eu instalei no computador, e aí eu comecei a fazer cartãozinho de visita, e depois eu comecei a fazer cartazes para as festas aqui da cidade, e comecei a fazer catálogos, enfim, essa parte que até eu ter a minha agência de publicidade aqui em Laranjal, né? Aí a partir disso, eu comecei a ter um sonho de ter uma agência de publicidade aqui. Foi quando eu criei, porque até então era uma gráfica expressa que eu tinha, né? Aí eu criei a primeira agência de publicidade aqui da região, certificada pelo SEMP, enfim, era um certificado que você precisava ter para poder navegar no meio da publicidade, né? E aí foi desenvolvendo, e nesse meio que, como eu fazia alguns trabalhos para as empresas de brinquedo aqui, né, que eram catálogo, as lâminas de produtos, esse tipo de embalagem, eu acabei tendo a oportunidade de produzir comerciais de televisão. E aí foi uma sequência de empresas que eu produzia aí os comerciais para veiculação, tanto no SBT, Globo, Discovery Kids, Cartoon, né, com várias empresas aqui em Laranjal. E aí eu fui até 2014, mais ou menos, quando teve o problema da publicidade infantil. Então você não podia mais fazer publicidade infantil, acabaram-se os programas infantis, até hoje não tem mais, porque criança não podia mais fazer merchan, criança não podia mais participar de nada, né? Tem um instituto aí que, enfim, começou a pegar no pé de todo mundo, e aí acabou a publicidade infantil e as empresas cortaram, né, todas as mídias que a gente tinha, né? E aí eu precisei voltar para o mercado de desenvolvimento de embalagem novamente. Foi aí que, de novo, eu voltei para esse mercado, desenvolvi embalagem, catálogos, mas também entrei na área do marketing digital, né? Com as partes de redes sociais, e, enfim, trabalhando nesse sentido aí. Muito bom. E hoje você trabalha com um podcast de brinquedos, é o primeiro, né, se não me engano. Eu quero que você conte como que foi o início de tudo ali, como que surgiu essa oportunidade do Toys Podcast. Então,
eu sou bem inquieto, né? Então passa de tempo em tempo, eu tenho que, você me dá 5 minutos assim, eu falo, pô, eu preciso criar algo novo, preciso estar... Então, 2014, 2015, eu voltei para o mercado de desenvolver embalagem e tal, entrei na era do marketing digital, né? Mas a gente tinha passado por pandemia, essas coisas, né? 2019, 20, 21. E em 2022, eu estava em casa e pensando no que eu poderia fazer algo diferente, né? Porque eu sempre fui muito de bastidor, eu sempre apareci muito quer dizer, eu não aparecia, né, na frente, eu sempre desenvolvia as embalagens, enfim, os trabalhos, mas eu nunca tive na linha de frente, assim, E aí eu falei, poxa, eu preciso me mostrar mais, eu preciso aparecer, eu preciso mostrar para o mercado que, embora todo mundo me conheça, né, mas tem uma visibilidade maior. E aí eu estava muito, assim, pedindo para Deus um projeto, orando e pedindo, e eu tive um insight de criar um podcast, né? Mas aí, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça, a gente passou praticamente 2 anos de pandemia, consumindo muito material de internet, né? Muito podcast, muito programa e tal. Eu falei, pô, mais um podcast, né? Ninguém aguenta mais podcast. E no final das contas eu fui pesquisar e não tinha nenhum podcast que falasse sobre o mercado de brinquedo. Então o podcast não é sobre brinquedo, né, especificamente, era para falar sobre o mercado de brinquedo. Tudo o que acontece, né, pela experiência que eu tenho de, sei lá, dos 25 anos já dentro desse mercado, para falar tudo o que acontece dentro desse mercado, as alegrias, as tristezas, como é que funciona, como é que é a produção, como é que são os lançamentos, né? Fazem, sei lá, acho que 20 anos também que eu participo que eu frequento a feira, né? A Brin, que é a maior feira da América Latina, a maior feira de brinquedos da América Latina. Então me deu essa curiosidade de repente, bater papo com as pessoas. E aí foi que surgiu, não tinha nada no mercado, né? Mas o mais legal foi que eu estava em casa e eu falava, pô, por onde eu vou começar? Eu não tinha equipamento. Para mim montar um estúdio não era viável, né? Eu fui atrás de alguns lugares para eu alugar uma sala. Para montar um estúdio, eu falei, mas não vai dar. Eu ficava naquele... E eu estava em casa, simplesmente olhando um Instagram meu, assim, de repente eu vi um vídeo. Uma pessoa falou assim, apareceu o vídeo da pessoa e falou assim, e você que quer produzir seu podcast? Nós estamos aqui, nosso estúdio é... Mas que coisa, né? Parecia que aquilo era para mim. E aí eu falei, pô, mas isso aqui deve ser em São Paulo. E no fim eu acabei entrando ali, não tinha um Saiba Mais, uma coisa assim, né? Eu acabei entrando, era em Sorocaba, e era perto de mim ainda, na minha casa. No dia seguinte eu já fui lá, acertei um pacote lá com o pessoal de 10 episódios, muita loucura. E falei, eu vou gravar um piloto, né, para fazer. E daí, no fim, eu acabei fazendo o primeiro episódio lá, em 2023, em fevereiro de 2023, né, e dali para frente a coisa desenrolou. Caminhando para os 2 anos. Então, caminhando para os 2 anos, mas assim, não foi fácil, porque eu não sabia como fazer. Eu não tinha quem convidar. Assim, eu falei, poxa, eu vou convidar quem eu conheço primeiro, né? E aí, engraçado que eu criei um Instagram, tal, e teve uma curtida nesse Instagram lá, uma pessoa começou a me seguir. Essa pessoa, o sobrenome dela era Iguti. Eu falei, poxa, Iguti, rapaz, eu conheço esse Iguti de algum lugar, né? Me veio... Eu falei, pô, Iguti era o cara que fazia as esculturas de brinquedo aqui, de boneca, essas coisas, né? Aqui para as Fábricas do Laranjal. E eu falei, mas não pode ser aquele Iguti lá. Aí eu acabei entrando no Instagram da pessoa lá. Não era o seu Wilson Iguti, que era quem fazia, mas era o Wesley Iguti, que era o filho dele. Eu falei, poxa vida, cara, eu já tinha um convidado certo para fazer o primeiro episódio, né? Eu falei, cara, mas seria legal se fosse ele, porque é o princípio de tudo, né? Faz ali, tem a ideia,
faz a escultura e depois parte para produção, né? Mas eu não conheço o cara, nunca falei com ele e tal. Falei, pô, mando mensagem, não mando mensagem, mando mensagem. Acabei mandando uma mensagem para ele, ele me respondeu, conversei com ele topou fazer o primeiro episódio comigo lá. Ele é de São Paulo, ele veio para Sorocaba. Quando terminou o episódio, aí ele falou assim, poxa, gostei. Se você quiser, eu venho aqui para te ajudar, para fazer parte e tal, porque acho que 2 pessoas... E no fim ele acabou fazendo 2023 inteirinho comigo lá, participando de todos os episódios do podcast. Que bacana, hein, Márcio? E olha, vamos falar aí da Abrim, que você falou que participava já antigamente, todos os anos, e agora o podcast ali oficial da Feira de Brinquedos, e ano que vem tem novidades também. Então, e sobre a feira tem uma curiosidade também, né? Quando eu fui para a feira de 2023, eu tinha 4 episódios mais ou menos. E aí, no último dia da feira, eu fui até a administração, né? Conversar com alguém do marketing da feira, porque eu sabia que 2024 ia ser uma feira especial, porque ia se comemorar as 40 edições da Abrim. E eu falei, poxa, eu queria convidar alguém para poder falar sobre esse evento especial que vai ser o ano que vem, né? Conversei lá com a diretora tal, a gente ficou de marcar. Eu só consegui, isso foi em março, em julho veio a Luciana Ramos, que ela é head de produtos da feira, ela eu não conhecia na ocasião, né? E para falar sobre a feira. Quando ela entrou no estúdio, ela falou assim, poxa, que legal, a gente pode pensar de levar o podcast lá para a feira, né? E aí, acabamos conversando tal, e no final das contas, esse ano que foi a feira, a data especial, né, dos 40, não foi 40 anos, porque teve um ano que não teve, foram 40 edições da feira, né? Eles nos convidaram para ser o podcast oficial da feira, né? Eles produziram um estúdio lá para a gente e a gente fez 16 entrevistas ao vivo durante os 4 dias de feira, diretamente lá do Center Norte, né? Conversamos com pessoas que participavam desde o primeiro dia da feira até, enfim, youtubers, e foi muito legal. E aí, após isso aí, né, para 2025, eles acabaram nos convidando novamente para ser o podcast oficial da Abrim 2025. Então, nós vamos estar lá também. É isso aí, show de bola. Parabéns, Márcio. Muito bacana esse projeto. E a gente sabe, né, o que é para acontecer, acontece, né? E surgiu um outro convite aí, né, para a Alemanha, gente. Quero que você conte para a gente como que surgiu essa oportunidade aí também, hein, Márcio? Então, essa da Alemanha foi também outra particularidade, porque eu já fui nessa feira da Alemanha, né? Tive a oportunidade de ir umas 3 ou 4 vezes, e nessa feira, na Abrim 2023, na frente do estúdio onde a gente estava fazendo podcast, tinha um stand da feira da Alemanha, que é a maior feira de brinquedos do mundo, né? A do Brasil é a maior da América Latina, lá é a maior do mundo. E aí eu conhecendo ali as representantes aqui do Brasil, tinha uma representante da feira da Alemanha aqui, a Verena, que ela é diretora de marketing, se eu não me engano. E aí a gente convidou ela para fazer parte de um episódio, né? E no final das contas, a gente entrevistou ela lá tal. E há uns 2 meses atrás, aí mais ou menos, veio um convite para a gente estar indo para a feira da Alemanha, ano que vem, produzir conteúdo lá, né, diretamente lá da feira, para estar passando no nosso canal para que os brasileiros aqui saibam mais como é que é essa feira, a maior feira de brinquedos do mundo, que chama-se Spielwarenmesse, que é a maior feira de brinquedos do mundo, são mais de 160 países. Então, é um negócio absurdo. Para você ter uma ideia, a Feira do Brasil tem 30 metros quadrados, lá são 160 mil metros quadrados. É um pavilhão para cada nicho de mercado, um pavilhão só para boneca, um pavilhão só para carrinho, um pavilhão só para hobby. É algo assim. E aí a gente foi convidado, graças a Deus, para participar dessa feira.
E de antemão, as suas redes sociais aí, para quem tiver a curiosidade de saber mais sobre esse projeto seu e a te acompanhar aí nas redes sociais. Tá, então chama-se Toys Podcast, né? O Instagram e o Facebook é Toys Podcast Oficial, né? E o nosso canal no YouTube é @Toys Podcast. A gente coloca um episódio por semana, só por enquanto, né? Todas as quartas-feiras às 20 horas. Nós temos lá a primeira temporada toda disponível lá. A gente já tem a segunda temporada também, porque faltam alguns episódios só para a gente fechar o ano, né? Já estamos com tudo agendado para terminar esse ano de 2024 aqui. E aí, novidades para o ano que vem, 2025, estamos aí, o Toys Podcast. É isso aí, parabéns novamente, Márcio. E olha, antes da gente encerrar a entrevista, Laranjal Paulista, a capital dos brinquedos, né? E você também esteve participando aí da inauguração do novo portal aqui da cidade. Quero que você conte um pouquinho do que você achou desse projeto, da sua experiência na área e também da sua participação lá no dia. Olha, eu acho que, como eu falei para o atual prefeito, né, doutor Alcides, eu falei assim, que eu sempre vou citar ele, porque foi ele que deu o pontapé inicial. Houve uma tentativa há 20 anos atrás de fazer esse projeto, as coisas não deram certo, talvez não era o tempo, né, para isso, mas o Dr. Alcides deu o pontapé inicial, né, esse ano. Foi revitalizado o portal já existente aqui, tematizado. Eu penso que o próximo prefeito que vai assumir, o Valdecir, ele tem uma mina de ouro na mão. A gente teve aí com o pessoal, alguns dias atrás, visitando aqui de Boituva. Eles ficaram assim maravilhados com o potencial que Laranjal tem para um turismo, né? E eu espero que a próxima administração ela dê continuidade, né, nesse projeto, porque é um meio... você pode ver que todas as cidades que investiram em turismo, elas conseguiram ter um desenvolvimento bem legal. Então, Laranjal, como tendo essa característica, com mais de 30 fábricas de brinquedo, os empresários fazendo parte aí de alguma comissão, se unindo, eu acho que Laranjal tem tudo para poder fazer disso aqui uma verdadeira brincadeira. Uhum. Me lembrei também que o podcast também esteve presente ali na inauguração, teve gravações no dia. A gente gravou, né? A gente fez uma gravação bem rápida ali para mostrar a inauguração, né? Conseguimos trazer aqui o pessoal do SBT, tanto de Sorocaba, aqui a TV Sorocaba, como lá de São Paulo, né? Que veio com o pessoal do Pica-Pau Amarelo, os personagens, fazer um evento. E a gente lançou a primeira Fest Brink, que é uma ideia que também foi um pontapé inicial, que se Deus quiser, ano que vem vai ter a segunda Fest Brink, mas daí completamente diferente, um negócio mais organizado, porque foi bem em cima da hora que a gente fez esse ano aqui, mas foi exatamente para marcar o... E foi um sucesso. Foi bem legal mesmo. Então, assim, com certeza, em 2025 nós vamos ter essa segunda Fest Brink, mas com muitas novidades, realmente um evento bem formatado para que a criançada e o povo de Laranjal consiga se divertir para valer aqui. Márcio, muito obrigado pela participação aqui. Eu que agradeço, mas antes de ter um presentinho para você. Ô, louco! Olha só. Canequinha aqui pro Edson, aqui do podcast. Ó. Muito obrigado. A todos os... Agora você abre aí a caneca. A gente presenteia a todos os convidados, mas como eu sou convidado, hoje eu resolvi também... Olha só! Tá? Aqui da cidade dos brinquedos, né? Lindo demais. Aí para você guardar de recordação. Muito obrigado. Viu, tá bom? Marcelo? E aí, ó, e acompanha também o LP informativo aí com o nosso amigo Edson Júnior. É isso aí. Márcio, muito obrigado pelo presente, obrigado pela sua participação e seja sempre bem-vindo aqui a hora que você quiser contar com o LP informativo. Valeu, obrigado, valeu pessoal, um abraço.